Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor nosso Deus, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Olá! Vamos seguir plantando o bom exemplo e o bom testemunho? O bom e misericordioso Deus plantou uma sementinha, um grão de mostarda. E a partir de agora te convido a acompanhar comigo o lançamento do meu livro, Cartas para Cristo. Tudo será realizado em 3 atos, com um pedido especial no final. Será como uma dança. Até também no final te revelo as plataformas que você poderá adquirir Cartas para Cristo. Aperte os cintos que a viagem vai começar a partir de agora. Queria muito fazer esse vídeo de forma fluida, mas a minha mente vagueia como ninguém. Então, para eu não esquecer de pontuar coisas necessárias, eu roteirizei tudo, tá? Mas é só por isso, porque senão a minha mente vai vaguear igual o padre do balão. Se você não conhece, pesquise a história do padre do balão. Bom, vem me batizar com teu fogo. Vem me batizar com teu fogo. De novo, de novo. A gente vai fazer tudo com muita calma. Se prepare. Esse é o livro Cartas para Cristo, é uma obra de arte composta. Escrita literária, liturgia da palavra e fotografia se entrelaçam nesta obra. Quase metade do volume é dedicado às fotografias autorais, inseridas não como ilustrações, mas como parte essencial e de toda a experiência que eu vivi lá na Alemanha. Não revelarei todo o mistério deste livro, obviamente, porque só saberá quem comprar. Mas eu convido você a permanecer nesse vídeo, você que não é católico principalmente, como uma oportunidade de conhecer mais sobre a nossa profissão de fé. Em alguns momentos eu vou utilizar a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica. Bom, vamos começar. Tudo começou em agosto do ano passado. Conheci o Frei Gilson no podcast do Vilela, o primeiro que o Frei participou. Ele fez o convite para que pudéssemos acompanhar o rosário na madrugada da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Eu embarquei. Por quê? Eu não sabia rezar. Foi uma bela oportunidade para aprender. Mas o primeiro ensinamento que o Frei Gilson me deixou naquele podcast com o Vilela foi a pergunta que ele fez. Ele perguntou assim: qual o primeiro mandamento? E o Vilela respondeu: amar a Deus. Mas o Frei retrucou: ouvir. Abra sua Bíblia em Deuteronômios, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. O nosso Deus é o único Senhor. E eu escutei muito naquele dia. Deus fala com você se você silenciar. Eu escutei. E o que eu escutei? Eu escutei? Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, a parábola dos talentos. O reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um, 5 talentos. A outro, 2. E ao terceiro, 1. A cada qual de acordo com sua capacidade. E em seguida, viajou. Bom, sobre o livro, desejo muito que você o compre, porque foi feito com muito amor, muito carinho, muita dedicação, muita peleja. Em cada resto escondido pode-se se incendiar a glória. Após algumas compreensões do processo que iniciou na Quaresma de São Miguel Arcanjo em 2024, eu amadureci algumas questões com o Menino Jesus na missa do Natal. Vamos ficar com 2 neste momento. O pedido de minha demissão do meu trabalho no momento que o Senhor Deus me revelaria. E o segundo,
que eu escreveria um livro sobre o meu processo de conversão, na esperança de inspirar alguém nas mesmas condições a perseverar no caminho pelas obras. Isso tudo aconteceu 9 meses antes da data de hoje. Naquela época, eu já tinha uma passagem comprada para a Alemanha, para fevereiro deste ano de 2025. Transformei então em um roteiro de peregrinação católica. Mesmo sem ter tido muito tempo para pesquisar sobre o que de fato isso significava e o que eu deveria fazer. As coisas foram acontecendo à medida que eu ia vivendo tudo por lá. Os detalhes você encontra no livro. Após algumas confissões e aconselhamentos nesses últimos dias, resolvi incluir então aqui neste vídeo também o meu testemunho. Para saber os porquês, a gente vai precisar voltar no tempo. Eu nasci em 1984, em Belo Horizonte, tenho 41 anos. Sou filha de pais casados, minha mãe espírita kardecista, meu pai católico. Tenho 2 irmãos e eu sou a filha do meio. Sou formada em comunicação social, com mais de 20 anos de experiência no mundo da TV, do rádio, do cinema, da moda, da política e em ambientes corporativos. Vivi por 8 anos na afiliada SBT aqui em Minas Gerais. Vivia para produzir, coordenar, dirigir programas. Numa época que não existiam likes, mas tudo era por Ibope. Eu sou muito grata a todas as pessoas que eu conheci por lá. Foram aprendizados muito maravilhosos. Fiquei na TV Alterosa SBT até 2015 e depois eu parti para uma nova fase. Criei a Vitória Bari, esse era o nome da minha loja. Também durou 8 anos. Voltando um pouco mais no tempo, fui casada em 2011 e não pela Igreja Católica. Me divorciei em 2017, 6 anos de casada, ao todo 14 anos de relacionamento. Também sou muito grata por essa história e a todos os que eu conheci e me relacionei durante esse período. Vou usar a palavra tentante. Aqui eu perdi a minha primeira oportunidade, minha primeira tentativa de ser mãe. Depois de 2017, as coisas desandaram um bocadão e após uma internação com um diagnóstico de depressão severa, tudo desandou. Em 2019, resolvi partir para um período sabático. Morei em Nova York por 4 meses e lá eu fiz um curso de consultoria de imagem e estilo pela FIT. Mas no primeiro dia do curso, eu descobri que aquilo não me alimentava. Eu completei o curso todo, fiz algumas experiências por lá, mas eu voltei para o Brasil logo quando a pandemia começou. Passei por um longo período de estudos e em 2021 eu voltei para o mercado e fui parar na Rede Minas de TV. Logo em seguida recebi um convite para tomar posse como assessor especial do governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, no início de 2022 e no qual eu permaneci até o segundo semestre de 2023. Nesse meio tempo, também atuei como assessora do então consultor especial do governador, Salim Matar. Tenho um carinho muito especial por tudo que eu aprendi, desempenhei e todos os relacionamentos que eu conquistei através da política. Que elevemos sempre as nossas orações aos que servem ao Estado com justiça e retidão. Precisei me afastar neste período para não atrapalhar a jornada do Executivo. E eu explico os porquês. Nessa época eu também namorava e após 2 novas tentativas de ser mãe, a fraqueza mental e a depressão voltaram, junto com o fim do relacionamento, que também sou muito grata pelos aprendizados. Desde então, fiz a minha transição ao gabinete da presidência da CEMIG, que é a companhia energética aqui em Minas Gerais. Isso foi em novembro de 2023. Um carinho por tudo que eu aprendi também por lá. Em maio de 2024, uma oportunidade apareceu e eu precisei recusar. Era um trabalho na Alemanha. Bom, vamos parar aqui um pouquinho e agora eu vou te falar sobre a minha jornada de conversão à Igreja Católica. Metade da minha vida foi mergulhada no espiritismo kardecista. Culto no lar, curso de passes, palestras. Eu acreditava em reencarnação. Isso formou o meu imaginário por um longo período.
Sou grata também por esse período. Em uma missa de casamento, em 2019, comecei a tomar curiosidade sobre a Igreja Católica, no meio da profissão de fé, quando saiu da minha boca: na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Tudo começou por aí. Eu sou batizada. Na infância fiz a minha primeira comunhão, tudo certinho. Mas me lembrava quase nada desse período, desse universo. Era o que lia somente o Evangelho segundo o Espiritismo, eu só vivia nesse universo. A minha vida era isso. Comecei a querer então ir às missas dominicais. Ficava sempre lá nos últimos bancos das igrejas e eu não comungava. Me sentia indigna como Madalena. Eu pensava em estar em pecado mortal, após a questão do divórcio, né? Mas depois de 3 anos nisso, eu tomei coragem para pedir um aconselhamento a um sábio frei. Ele me ajudou demais, me libertou de algumas preocupações e me conduziu carinhosamente à iniciação para a Crisma. Isso foi em agosto de 2024. Foi a melhor escolha que eu fiz nos últimos tempos. Nessa época, eu comecei a pagar o preço da verdade. Comecei a me oferecer em sacrifício de amor. E isso foi pelo Sagrado Coração de Jesus. Comecei pelo mais fácil. Iniciei o processo de limpeza exterior, no modo de vestir, castidade, exclusão de tudo que me levava para o mundo. Netflix, séries, bebedeiras, bares, tudo. Sempre fui apaixonada por terços, mesmo antes da minha conversão. Adoro andar com eles pendurados no pescoço. Uma árvore de Natal. Tenho também vários espalhados aqui em casa. Ficam em cada canto. E esse divino aqui também ganhei há muitos anos. Quem me acompanha dessa época sabe que eu gosto demais disso. Mas eu não sabia rezar e foi com o frei na madrugada, né, de São Miguel Arcanjo que eu me apaixonei verdadeiramente por Nossa Senhora. Também aprendi a rezar os Santos Mistérios e nessa época comecei também a fazer as leituras diárias da Bíblia. O Instagram antigo da minha loja eu usei para fazer alguns registros do que eu rezava aqui em casa antes de sair para o trabalho lá na Semig. Esse Instagram que você está vendo aí agora tinha mais de 25 mil seguidores. Na época eu usava para as vendas da loja, mas eu queria dar uma utilidade para ele. Mas depois algo me dizia que eu tinha que começar do zero. Enfim, Citaciones foi a primeira tentativa de anunciar a palavra. Nessa época eu também já tomava gosto pelo latim. E por isso a escolha desse nome. Alguém me disse uma vez que os demônios não suportam orações em latim. Então, após fazer uma bateria de exames médicos, nada indicava que a depressão estava associada às origens fisiológicas. Descobri um podcast lá no Vilela do padre Reginaldo Manzotti, falando sobre doenças espirituais. E para mim foi de suma importância ter assistido esse vídeo. Eu vou deixar aqui para você na descrição o link de tudo que eu falar por aqui, para você conhecer como foi essa minha jornada e como eu cheguei até aqui. Bom, tudo indicava que a minha depressão não era de coisas fisiológicas, mas de influências espirituais e do antigo raciocínio da fé que eu professava. Fui pesquisar sobre as virtudes para usá-las e combater, né, como um remédio, colocar aí a consciência comungando com o coração. Pesquisando sobre influências do maligno, eu virei devota de Padre Pio e de São Rafael Arcanjo. Abra sua Bíblia em Tobias, capítulo 12, versículo 6. Então Rafael chamou a ambos à parte e disse: Bendizei a Deus e celebrai-o diante de todos os viventes, por todos os benefícios que ele vos fez, para que bendigais e canteis ao seu nome. Publicai as obras de Deus com a honra que merecem e não demoreis em celebrá-lo. É bom manter escondido o segredo do rei, mas é honroso revelar e celebrar as obras de Deus. Fazei o bem, e o mal não vos atingirá. É boa a oração com jejum e a esmola com justiça. É melhor pouco com justiça do que muito com iniquidade. Mais vale dar esmolas do que acumular tesouros de ouro. A esmola liberta da morte e purifica de todo pecado. Os que praticam esmola terão longa vida. Os que cometem pecado e iniquidade são inimigos de si mesmos. Eu vos declarei toda a verdade e não esconderei de vós.
coisa alguma. Bom, foi isso que eu li nessa época, quando eu estava pesquisando sobre a vida de Padre Pio e a vida de São Rafael Arcanjo. Bom, pedi demissão em abril de 2025, em meio à quaresma do Frei Gilson deste ano. Eu lutava com os escritos, do propósito do livro. Escrevia e apagava, nada ia para frente. As coisas começaram a esfriar, então eu deixei para lá. E aí eu fui para Canção Nova, com amigos da minha crisma. Fui viver a minha primeira experiência na Canção Nova, lá na Semana Santa, na Canção Nova com o Frei Gilson. O meu primeiro encontro verdadeiro com Jesus aconteceu lá. Lembra do mandamento? Ouve, ó Israel. Eu escutei e caí de joelhos. Veja como são as coisas. Se eu não tivesse colocado uma data para esse livro sair e colocado as coisas em práticas, tinha colocado as obras de outras pessoas até na frente em detrimento do que Deus havia me revelado. O que eu vivi na Canção Nova não dá para explicar, assim, tem coisas que a gente não consegue dizer. Naquela época, em retrospectiva, eu comecei então a perceber que Jesus estava me pedindo para escrever sobre a minha experiência com ele lá na Alemanha, em fevereiro deste ano. Conto os detalhes aqui neste livro, no capítulo O Caderno. Então vamos dar uma pausa nessa história, para eu voltar a contar para vocês o desenvolvimento desse livro. A partir de agora, eu quero que você tenha em mente, se você for católico, a alusão a Nossa Senhora das Dores com as suas 7 dores. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, um vídeo do Padre Paulo Ricardo, para que você entenda toda a construção do que eu estou realizando aqui e depois, caso você não seja católico também e tenha a curiosidade de saber. Bom, Nossa Senhora esmaga a cabeça da serpente, sempre. Mas para isso precisamos nos oferecer em sacrifício de amor. Oferecimento, imolação e consumação. Após a volta da Semana Santa, então, eu comecei a estruturar o que hoje você vê aqui. Este livro. Está tudo estruturado como uma forma de diário. E eu percorri também pelas liturgias sagradas diárias da igreja, através do Vatican News. As reflexões estão todas com base nas datas em que eu vivi naquela época por lá. Vivi também muitos anúncios da palavra através da fotografia. Não há vida sem sofrimento e todos temos uma cruz salvadora para carregar. Seguindo a obediência do chamado de Deus, o que eu escutei lá na Canção Nova. E do que eu escutei também no ano passado, na Quaresma, com o Frei Gilson. Certo momento eu ia precisar divulgar, gente? O que eu ia fazer? Confesso que eu quis pagar alguém para fazer no meu lugar. Mas após muita luta comigo mesmo, eu criei este canal no YouTube para colocar para fora uma das coisas que me travam muito nesta vida. Estar à frente das câmeras. Um desafio muito grande para mim. Eu sou tímida, apesar de não parecer, mas a proporção do atrevimento também acompanha em níveis elevados. Então, esse é o meu sacrifício. Sempre fugi disso, na frente das câmeras, nunca quis. Criei o canal, até porque também quem quer escrever precisa aprender a falar, não é mesmo? O canal nasceu no dia 14 de maio de 2025 e a escolha do nome Eu Sou a Renata eu também conto no livro. Mas lembrando que só Deus é de fato. Bom, comecei com foco na vida dos santos, na vida de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, que eu tive acesso a esse livro quando eu comprei o Catecismo da Igreja Católica em novembro de 2024. Teresa me abriu muito as portas para conhecer os caminhos da oração. Jesus me confirma que ele faz nova todas as coisas. Deixei a primeira versão do meu livro nas mãos de um grande sábio Frei, que me ajudou nas orientações e aconselhamentos. Bom, eu faço aniversário em 22 de junho e em maio eu comprei umas passagens para fugir para a Espanha. Queria ir lá para a terrinha de Santa Teresa de Jesus, conhecer mais da vida de Santa Teresa. E eu fui sozinha, com as intenções de conhecer mais da igreja por lá. Quando eu voltei, em 28 de junho, me dei conta de que teria pouco mais de 2 meses para voltar e finalizar o livro até o lançamento. Então eu tive que correr para dar conta de tudo. Nessa altura do campeonato,
já tinha feito as primeiras revisões, provas, ainda estava no meio das batalhas para conseguir uma editora e eu não conseguia a editora para publicar, né? Então eu decidi fazer tudo de forma independente. Na correria do processo, com o livro já finalizado e as primeiras unidades chegando aqui em casa, para eu distribuir para os amigos mais próximos, há pouco mais de 3 semanas, eu percebi alguns errinhos de português, principalmente. Então eu entrei no dilema: retifico e remarco a data do lançamento, arcando com os prejuízos, ou ratifico e sigo com os erros assumidos? E eu segui. Foi necessário. Com um certo pesar, claro, porque, enfim, meu filho precisava nascer, mas também foi necessário porque eu preciso combater muito as questões com o perfeccionismo. Lembra de Deuteronômio 6,4? Ouve, ó Israel. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele não só tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, mas ainda nos ufanamos da esperança na glória de Deus. E não só por isso, pois nos ufanamos também das nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância, a constância gera uma virtude provada e a virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Bom, esse trecho justifica toda essa peleja narrada aí pela execução desse livro. Vocês não fazem ideia da confusão onde eu estava me metendo. Mas vamos agora para Romanos 10, versículo 8. Na realidade, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que pregamos. Se, pois, com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando com a boca que se consegue a salvação. Ora, como invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se ninguém o proclamar? E como proclamarão se não tiver enviados? Assim é que está escrito: quão bem-vindos os pés dos que anunciam boas novas. Enfim, eu sigo aqui agora para o Catecismo da Igreja Católica nos assuntos de purgatório, céu e inferno que estão presentes no meu livro. São assuntos que eu quero discorrer aqui com você agora. No Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1032. Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual a Sagrada Escritura fala. Eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Desde o primeiro tempo, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Jesus, beatífica de Deus. A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos, e celebremos a sua memória. Tá lembrando lá de Tobias? Jejum, esmola e oração? Bom, vamos seguir aqui agora para o inferno. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Não podemos, porém, amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Todo aquele que odeia seu irmão é um homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. A esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados se designa a palavra inferno. Bom, agora a gente vai para o céu. Os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados vivem para sempre com Cristo. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados é denominada céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva.
Viver no céu é estar com Cristo. É algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Bom, eu faço a minha comunhão sempre nas intenções das almas do purgatório e o jejum também. A gente pode encurtar a pena temporal dessas pessoas que estão sofrendo no purgatório. Então, aproveite a oportunidade, o seu poder de oração, para contribuir também com isso, né? Passado todo esse período, eu adotei então o jejum para fortalecer o espírito de forma perpétua. Toda quarta-feira eu faço o jejum de carne, oferecendo a São José, a qual eu me consagrei ao nosso pai adotivo, nosso pai espiritual. E toda sexta-feira eu faço o arco do amor para unir os corações de Jesus e Maria, em honra perpétua. Paro de comer no almoço da sexta-feira e só volto a comer no horário do almoço do sábado, em oferecimento também às almas do purgatório. Bom, eu adotei a esmola como prática frequente. A minha fraqueza é na cabeça. E eu busco constantemente, ainda que fraqueje, a cura na forma da oração. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Eu me atrapalho aqui em alguns... 1 Coríntios 10, pronto. Segundo a graça que Deus me deu, eu, como bom arquiteto, coloquei o alicerce sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está colocado, Jesus Cristo. Se então alguém edificar sobre esse alicerce com ouro, prata, pedras preciosas ou com madeira, feno, palha, a obra de cada um acabará sendo conhecida. O dia a manifestará, pois ele se revela pelo fogo e o fogo mostrará a qualidade da obra de cada um. Aquele cuja construção resistir ganhará o prêmio. Aquele cuja obra for destruída perderá o prêmio, mas ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Bom, essa palavra é para você que está aí na depressão, com pensamentos, influências do maligno. Lembrando também que são 3 os nossos inimigos: Satanás e os demônios, o mundo e nós mesmos. Estude para reconhecer quem está atuando aí na sua vida. Recomendo que assista também às pregações do Frei Gilson da Quaresma de São Miguel Arcanjo deste ano de 2025. Uma verdadeira catequese. Vou deixar o link aqui na descrição para você conseguir achar com mais facilidade. Bom, inspirada agora pelo Santo Carlo Acutis, decidi abraçar as missas diárias deste ano, desde o ano passado. Essa decisão tem me ajudado nas batalhas espirituais e mentais, no combate às tentações que chegam a mim pelos pensamentos. A autoestrada para o céu. Sobre a Santa Missa, eu quero deixar aqui para você o que eu aprendi, que são 4 passos. O primeiro, precisamos adorar a Deus. A primeira coisa na Santa Missa, e a Santa Missa é o melhor lugar que a gente pode estar para fazer isso. Nunca deixe de chegar na Santa Missa e se ajoelhar a Deus e adorá-lo também diante da própria pessoa de Cristo. Bom, o segundo passo é agradecer. Agradecer as graças que recebemos todo santo dia. A Ele a honra e a glória para sempre. E isso não é marketing. Deixe a sua alma transbordar com fervor, não se prenda aos olhares alheios, honre e glorifique nosso Senhor da forma como Ele abrasar o seu coração, naquele momento que você estiver ali. Isso é o mínimo perto das graças que nós recebemos todos os santos dias. E o terceiro, a gente pode pedir as graças que necessitamos para alcançar o céu. O que você tem pedido a nosso Senhor? Para podermos louvá-lo lá na eternidade ou só coisas materiais? Aproveite toda a oportunidade da Santa Missa para unir o nosso sacrifício, que é imperfeito e sempre será, ao sacrifício mais que perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. E o quarto passo, contribuir com a reparação pelos pecados da humanidade. Ofereça sua comunhão às almas do purgatório, é o que eu costumo fazer para encurtar a pena temporal deles, os nossos irmãos que estão lá. O que eu quero com isso é para falar para você, para tomar cuidado com as falsas orações que viciam o nosso olhar em nós mesmos. Não que não existam momentos para isso, mas existe uma gradação e a gente tem que elevar nosso olhar primeiro ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Um exemplo. Surge a luz dourada, as almas do abismo aos poucos vai levantando. Isso é louvor a Deus. Depois, dissipa-se a cegueira que a todos envolvia, alegres caminhemos na luz de um novo dia, que a luz nos traga paz, pureza ao coração, longe da palavra falsa e o pensamento vão. Isso é dar graças. Às vezes achamos que uma oração espontânea vai nos elevar mais, mas talvez isso vai nos deixar mais distante ainda de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente deve pedir a reparação dos nossos pecados e do mundo inteiro, pela dolorosa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse exemplo eu adquiri com as leituras diárias do Diário de Santa Faustina. Eu tenho uma playlist que está sendo construída aqui no meu canal para você conhecer também um pouco mais sobre a vida da santa. Como Santa Teresinha de Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus, use tudo que te acontecer, queira olhar com os olhos de Jesus e tudo que te aconteça, do fundo do seu coração, um coração transbordante, use como substância para a reparação e crescimento na sua fundação de fé. Eu exorto você a seguir os exemplos deixados por Karl Acutis também, esse santo recente que nos deixou aí o exemplo da autoestrada para o céu. E para isso eu vou aqui para o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1393. 1393. Aqui. Toda vez que o recebemos, anunciamos a morte do Senhor. Se anunciamos a morte do Senhor, anunciamos a remissão dos pecados. Se toda vez que o seu sangue é derramado e o é para a remissão dos pecados, devo recebê-lo sempre, para que perdoe sempre os meus pecados. E eu, que peco sempre, devo ter sempre um remédio. Pela mesma caridade que acende em nós, a Eucaristia nos preserva dos pecados mortais futuros. Quanto mais participarmos da vida de Cristo, e quanto mais progredirmos em sua amizade, tanto mais se torna difícil nos separarmos dele pelo pecado mortal. A Eucaristia não é destinada a perdoar pecados mortais. Isso é próprio do sacramento da reconciliação. A unidade do corpo místico de Cristo, a Eucaristia, faz a Igreja. Catecismo da Igreja Católica, agora no número 1997. A graça é uma participação na vida divina, nos introduz na intimidade da vida trinitária. A graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida infundida pelo Espírito Santo em nossas almas, para curá-lo do pecado e santificá-la. A livre iniciativa de Deus pede a livre iniciativa do homem, pois Deus o criou, o homem, à sua imagem, conferindo-lhe com a liberdade o poder de conhecê-lo e amá-lo. Todos temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. É o dom de profecia? Profetizemos em proporção com a fé recebida. É o dom do serviço? Prestemos esse serviço. É o dom de ensinar? Dediquemos então ao ensino. É o dom de exortar? Exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade, e quem preside, presida com solitude. Quem se dedica às obras de misericórdia, faça-o com alegria. Sendo de ordem sobrenatural, a graça escapa à nossa experiência e só se pode ser conhecida pela fé. Então, justificando aqui, temos dons diferentes e que recebemos da graça e pela graça, que saibamos corresponder tudo o que vem por Cristo, com Cristo e em Cristo e para Cristo. Com Maria, em Maria, por Maria e para Maria. Claro, com São José juntinho, porque a Sagrada Família é a visão do céu na terra, na minha opinião. Procure um bom sacerdote para te orientar, caso você não seja católico, queira a sua conversão, se derrame nos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus te ama, mesmo você estando ainda nos seus pecados mergulhados. Ele não está esperando você sair dos seus pecados para amar. Creia, peça perdão, para brotar a primeira forma de amor que nasce nos nossos corações. A gratidão. Não perca a oportunidade de se oferecer em um sacrifício de amor. Faça um esforço para as santas missas diárias. Isso eu exorto a você. Não fique somente no mínimo que a igreja te pede. Transborde para Deus, para Jesus, para Maria, para São José, tudo o que você conseguir. Mas, o mais importante, não comungue em estado de pecado mortal. Consulte os 10 mandamentos. Vamos recordar Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5:16. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito e nunca satisfaçais os desejos da carne. Pois o que a carne deseja é contra o Espírito e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro e por isso nem sempre fazeis o que gostarias de fazer.
Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificam a carne com suas paixões e desejos. Bom, então, tá aqui, tá na Bíblia, todos os remédios. É só a gente estudar um pouquinho, nos dedicarmos a escutar a palavra de Deus. O mais importante, não comungue em pecado mortal. O remédio para isso é o confessionário. Faça essa experiência de confissão. Vale a pena. Tome a sua decisão de começar aos poucos, mas comece. Você vai desenvolvendo sua fé, Deus vai colocando suas graças, as coisas vão se revelando para você aos poucos. Confie mais na providência divina. Se fraquejar, não importa, recomece. Ele sempre te espera de braços abertos como Redentor. Nesse meu testemunho de vida, de conversão, deixo aqui para você, os meus passos vagarosos começaram desde 2019. E assim a gente segue. Aprenda a distinguir a voz de Deus da voz de influências do maligno. Não dialogue com o maligno. Siga obedecendo ao chamado que Deus plantou em seu coração. Cante as misericórdias do Senhor. Desprenda seus cabelos na presença de todos e derrame seus perfumes. Deseje participar da glória. Para finalizar, 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar a Cristo também está aqui. Orientações nas cartas de Paulo. Eu vou voar até te alcançar e livre serei aos teus pés, ó meu Senhor. Eu vou lutar até te alcançar, o meu céu, mais lindo céu, meu lar, onde o meu coração está. Bom, YouTube caminhando, playlists sendo montadas, a vida dos santos sendo lidas. Dei uma pausa nesses dias para poder organizar tudo isso aqui que eu estou entregando para você. Mostro também lá no meu YouTube as visitas aos museus de Santa Teresa lá em Ávila. Tá tudo lá para você conferir. Tem muita coisa ainda pela frente. Mas vamos voltar para o livro? Bom, nessa época, quando eu estava escrevendo o livro, lá em dezembro de 2024, o que era para ser um livro, depois acabou virando a ideia de mais um. E agora, esse projeto ganha corpo e eu vou lançar 4 livros. Serão narrados em perspectivas diferentes, como um amadurecimento mesmo nesse meu trajeto de peregrinação nesse ano jubilar, vivendo as 4 estações. Da Alemanha já está pronto, né? Meu bebê que veio ao mundo, que precisou nascer, que está entregue aos colos da Sagrada Família. O segundo já está em processo de escrita, que será o da Espanha, com uma outra narrativa. E os próximos, Itália, e o último será o Brasil. Toda a minha jornada que eu vivi durante esse ano. Bom, mas agora eu revelo a você o que de fato começou, o grãozinho de mostarda. Lembra de Deuteronômio 6:4? Ouve, ó Israel! Bom, a sementinha que fez brotar esse grão de mostarda, todo esse movimento de entrega profunda. Após a quaresma de São Miguel, em agosto de 2024, eu assisti a algum vídeo, eu não lembro em qual podcast, não, tentei procurar, mas não consegui achar, mas o Frei Gilson estava dando uma entrevista e ele comentou sobre variados testemunhos de graças e conversões, curas e libertações que chegam a ele frequentemente, sempre, em todas as quaresmas, né? E ele comentou assim:
Eu não tenho tempo de transformar tudo isso em documento. Essa frase invadiu o meu peito de uma forma que vocês não fazem ideia. Eu já me vi lá em 2030 com todo esse material publicado, não só em forma de livro, mas também em forma de documentário. Já vi tudo lá, assim, ó, numa tela de cinema. Bom, o desejo não é apenas isso, né? É retribuir também todas as graças que eu recebo e recebi através deste santo homem. Esse homem que me ensinou a louvar Nossa Senhora, a rezar o rosário, né? Bom, como já passou mais de um ano, não sei se tem alguém já fazendo isso pro Frei, mas se não tiver, já deixo meu pedido aqui publicamente. Frei Gilson, me conceda a graça de receber os seus testemunhos para transformar isso num material que vai ser produzido com mais calma lá na frente. Com a devida calma, com a devida... Esse acervo, né, tão glorioso, esse acervo espiritual que o Frei Gilson tem, precisa ser cuidado com muito carinho. Agora, se já existe alguém fazendo isso para o senhor, Frei, me conceda a graça e a permissão de poder fazer parte? Tô levantando a mão aqui. Bom, então, é isso. Revelei para você, né, os caminhos por onde eu andei, as pessoas com que eu construí relacionamentos. Eu preferi começar tudo do zero e na medida que eu colocava um passo, eu ia aprendendo cada vez mais a escutar a voz de Nosso Senhor. E aí, não sei como você vai fazer, mas faça esse vídeo, esse depoimento chegar nas mãos de Frei Gilson, por gentileza, para que ele saiba desse meu calor sobre o acervo espiritual dele. É o mínimo que eu posso fazer. Eu poderia fazer isso tudo de forma mais rápida, visto que você já conhece aí por onde eu andei, pelos caminhos por onde eu tracei, pelos relacionamentos que eu construí, né? Esse meu depoimento chegue nas mãos do Frei Gilson, para que ele saiba que eu quero pegar esse acervo espiritual dele e fazer frutificar. Ficarei extremamente, profundamente grata a você se você puder me ajudar de alguma forma. Bom, então bora, minha gente, para o lançamento do livro? Para você poder adquirir Cartas para Cristo, você pode acessar agora o meu site pelo celular ou computador. www.renata.org. No meu site, que eu criei com a intenção de unir esforços futuros, você acha de forma mais rápida todos os canais de venda, clicando no botão Compre o seu livro. O site vai te direcionar para as plataformas que estão disponíveis: a Amazon, Clube de Autores e o ICLEP. Existe uma pequena diferença que eu vou te mostrar. Esse livro que está na minha mão é o que está na ICLEP. Ele está com um valor mais barato, mais acessível. A única diferença é que essa unidade aqui, ela não possui a orelha, aquela partezinha, né, da orelha. E o papel está um pouquinho só inferior na qualidade, mas não caiu assim em nada a qualidade das fotos. Já esse aqui que está na minha mão é o que está na Amazon, que tem as orelhas e que está no Clube de Autores, tá? A qualidade do papel desse aqui é melhor, bem melhor, para poder conservar, né, a qualidade das fotos, né? Clube de Autores foi o responsável, e o ICLEP que foram os responsáveis, então, aí, para que tudo isso concretizasse. Então, se você tem um sonho de escrever um livro, fica a dica. Bom, é isso. Tudo tá saindo do meu bolso, graças à boa educação financeira que eu recebi dos meus pais. E pela graça de Deus também, obviamente, né? Nada desse mundo material nós vamos poder levar. E os frutos deste trabalho serão redirecionados para apoiar obras de caridade. A primeira é o CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio para as crianças e adolescentes com câncer. Eles acolhem crianças durante e após o tratamento do câncer e outras doenças também infecciosas, oferecendo uma extensão de seus lares. E o segundo é o Toca de Assis, é uma comunidade religiosa feminina aqui de Belo Horizonte, um Instituto das Filhas da Pobreza, do Santíssimo Sacramento. Elas realizam trabalhos voltados aos nossos irmãos em situação de rua, envolvendo paroquianos, leigos, voluntários, todo mundo nesse apostolado. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você, vou fazer um vídeo com mais calma também, futuramente, sobre isso. Quero agradecer a Airwaves Studio também, que me ajudou no desenvolvimento do site, e eles fazem um trabalho lindo, como guia turísticos em Ouro Preto, com direito a registros fotográficos. Fica a dica então se você quer conhecer Ouro Preto. Eu exorto você também a se engajar em um movimento pastoral na sua cidade. Na paróquia onde eu participo, eles fazem isso de forma belíssima. São inúmeros os caminhos que levam o serviço ao nosso Senhor, né?
Eu tive que renunciar a um projeto lindo no início do ano que estava acontecendo, estava nascendo na minha paróquia, o Escola da Fé. Porque eu tinha que escolher, né? Tinha que ter tempo para colocar meu popô na cadeira, escrever e viajar, enfim. Mas é um projeto lindo que eles iniciaram lá, de catequese continuada. E tem outro projeto também que chama Mãos na Massa. Eles cozinham, né? Fazem marmitas para distribuir aos necessitados, uma vez por mês. Bom, se você for de Belo Horizonte, se interessar por conhecer, vou deixar o link aqui do site da paróquia Nossa Senhora da Consolação e Correia. Se você não é de Belo Horizonte, mas na sua cidade, se não tem algo parecido, procure o pároco, se engaje com ele na esperança, na expectativa de poder criar projetos parecidos aí na sua cidade. Quero dizer para você também que na igreja aqui de Belo Horizonte, a igreja de São Sebastião, aqui em BH, um dos altares agora é dedicado a São Carlo Acutis, com uma relíquia de primeiro grau do santo que fica exposta. É um fragmento do corpo de Carlo Acutis. Então eu deixo o recado aqui para as pessoas do mundo inteiro que estão peregrinando aí, né, quando passarem por BH, que possam vir conferir também o altar. Vou deixar o site da paróquia aqui também na descrição do vídeo. E também o Instagram da paróquia de Santa Rita de Cássia. Eles convidam palestrantes famosos do Brasil inteiro para virem aqui para Belo Horizonte palestrar para as pessoas. Então, assim, é uma ótima oportunidade de seguir o Instagram deles também, para você ter notícias desses palestrantes. E se você pode, nos horários, vá lá. Paróquia de Santa Rita de Cássia é uma paróquia maravilhosa. Bom, por último, não menos importante, eu quero divulgar o Oratório São José da Administração Apostólica São João Maria Vianney, criado em 2002 por São João Paulo II, com sede em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Reconhecido, eles preservam a liturgia e disciplina da igreja conforme o rito romano de 1962, o famoso rito tridentino, com missas celebradas em latim. Eu conheci eles aqui em BH em dezembro do ano passado, procurando as missas em latim para poder participar. Através desse livrinho aqui que eu levei para a Alemanha e que eu narro direitinho no meu livro, eu consegui permanecer em oração nos momentos das santas missas em alemão, porque eu não falo alemão. Bom, tá tudo registrado no livro e eles fazem também uma campanha linda com a intenção de comprar um terreno aqui em Belo Horizonte que tá tudo liberado por arcebispo Dom Valmor, que é daqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. Para a construção própria, né, deles, que vai ter capela, casa, centro paroquial e catequético e social. Então, se você puder ajudá-los na construção desse terreno, da compra, né, essa obra vai ser toda dedicada a São José, que eu amo tanto. E aí você vai ter intenções de orações nas Santas Missas do Santíssimo Sacramento toda quinta-feira, inclusão nas intenções das missas dominicais, missa especial toda quarta-feira pelos doadores, e o nominho na placa lá em agradecimento na futura construção desse santuário maravilhoso de São José pelo Oratório São José. Vou deixar aqui na descrição do link para você. E o grande finale. Venha participar comigo e com milhões de pessoas nesse Brasil, amanhã no Rosário da Madrugada com Frei Gilson às 3h40. Venha viver essa experiência de amor, de sacrifício de amor, por causa do sono, né? Acordar 3h40 da manhã não é fácil, mas é um lindo sacrifício de amor. E amanhã, no Rosário, o Frei Gilson prometeu uma coisa maravilhosa para você e para sua família. Ele vai abençoar todos os cômodos da casa. Isso é muito importante para a união da sua família. Então, assim, convide sua família. Se todo mundo não quiser, faça você. Você ora por todos eles, né? Aproveite também para conhecer a maravilhosa campanha que o Frei está fazendo para a construção do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, lá em São Paulo. Bom, eu te espero, então, amanhã, às 3h40, eu vou estar, a gente tem um grupo de oração aqui também, a gente fica junto. Então, eu espero que você possa aí mergulhar nesse universo do Frei Gilson, que tanto me ajudou a conhecer mais sobre os mistérios do Santo Rosário. Bom, que possamos render louvor e glórias sempre, né? Bom, minhas últimas palavras são: sempre será entre você e Deus, na sua entrega a Ele, pelo amor, para a alegria, nas torrentes da gratidão. Não obstante as nossas diferenças, vivamos unidos. Eu vos ofereço, ó minha mãe, o meu trabalho e as minhas penas, o meu espírito e o meu coração.
Dignai-vos acolher essa fraca homenagem e oferecê-la a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu é o meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.